Oi, tudo bom? Talvez você mal me conheça ou nem se lembre direito de mim. O último vídeo que eu postei no canal, acho que está completando 6 meses ou 7 meses. Passei bastante tempo afastado, por conta de responsabilidade mesmo, sabe? É, Bom, e eu acho que esse momento era um momento excelente para a gente trocar uma ideia e eu falar um pouquinho tudo que aconteceu nesse período de tempo que eu fiquei sumido aqui do canal, né? O propósito do meu canal sempre foi trazer opinião. Meu canal é um canal de opinião, a minha opinião sobre coisas que eu comento ou que acontecem que eu acho relevante para trazer para a gente conversar sobre. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou trocar uma ideia sobre mim, né? Sobre as coisas que aconteceram nesse períodozinho que eu fiquei afastado. Para não enrolar muito, bom, antes eu tinha um trabalho estável, sabe? Eu era bem requisitado onde trabalhava, só que depois de um tempo eu fiquei saturado. Eu vi que não tinha, eu tinha chegado no teto da onde eu podia chegar naquele trabalho. Eu vi que não ia conseguir sair dali para algo melhor, evoluir, enfim. E eu decidi pedir demissão e fui para uma outra oportunidade, trabalhar como vendedor. Acho que foi nessa época que eu comecei a gravar os vídeos para o canal do YouTube. E no começo foi bacana, mas o comércio físico, quando eu falo, né, o varejo, ele tá bem fraco depois do e-commerce e tudo mais, então eu não desempenhei tão bem. Eu era muito bom promotor, vendedor nem tanto. Então, aparece uma outra oportunidade para voltar para a área de promoção, porém num ramo totalmente diferente de tecnologia, que é o que eu estou acostumado a trabalhar. E era no ramo de. Era para representar uma marca de tintas, né? Uma parada mais construção civil, uma parada mais pesada. Então eu fui, sabe, como todo pai de família que precisa pagar suas contas e não deixar faltar nada em casa, eu fui. E foi ali que Deus me testou bastante. E quando eu falo em Deus me testou bastante, algumas pessoas talvez estranhem esse início de conversa, porque desde então eu não tinha muita fé, não tinha muito credo em Deus. Eu era bem desacreditado mesmo. Não era aquele tipo de pessoa que banalizava, que desrespeitava a fé alheia, mas também eu não gostava de perder tempo acreditando em algo que para mim não fazia sentido naquele momento, sabe? Para mim, a ideia de ter um ser superior que cuida de você, que é dono de todas as coisas, criou todas as coisas, era uma prepotência do ser humano. Aquela sensação paternal que o ser humano precisa sentir, de ter algo mais forte que ele para proteger ele, para ele se sentir seguro. Isso era a minha mentalidade há um tempo atrás. Então Deus me testou, sabe? E no trabalho que eu era vendedor, eu passei acho que em 3 meses, 4 meses, vai, 4 meses. E nesse novo trabalho aí, como promotor de construção civil, né, de material de construção civil, eu passei 3 meses nele, mas foram 3 meses que a gente chama de deserto, sabe? 3 meses pegando um transporte ruim, um deslocamento pesado, voltando para casa de maneira difícil. O endereço lá do local onde eu trabalhava, quando chovia, alagava valendo. Se você tivesse um bote, dava tranquilamente para ir de bote trabalhar. Então, você já imagina aí que eu peguei um período de chuva e foi bem difícil. Tudo que tinha para dificultar nesse período eu peguei. E sempre com a cabeça fria, sempre tranquilo, sempre encarando todas as dificuldades e tentando vencer com as minhas próprias forças, por mim mesmo. E talvez seja essa mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Às vezes a gente está tão desacreditado das coisas, que as coisas estão tão ruins para a gente, que a gente tenta vencer com as nossas próprias forças. Mas às vezes a gente precisa de mais, sabe? Não é nossa própria força que vai, por exemplo, tirar de uma situação financeira difícil. Não é nossas próprias forças que talvez vão ajudar você a combater a obesidade, alguma doença de saúde que você tenha, ou um casamento ruim. Não é só a nossa própria força, e sim buscando a Deus. E nesse período que eu fiquei nesse trabalho, eu conheci pessoas que foram
excelentes influências, não vou dizer nem boas, foram excelentes influências, porque eu também era uma pessoa que era muito desacreditada em influência. Para mim, a influência ela só era eficaz quando a pessoa tem um grau de instrução menor, sabe? Uma pessoa que tem um intelecto mais fraco, mais baixo, era facilmente influenciável, mas não, o ambiente influencia, suas amizades influenciam, mesmo que você seja de um círculo social totalmente diferente, mas se você está inserido num círculo social, ou então com pessoas que têm um comportamento diferente do seu, com o passar do tempo você vai começar a absorver um pouquinho dessas características, então isso é muito importante, está sendo dito para vocês aqui. Outra coisa que, nesse período, foi o período que eu saí muito da casinha, estava muito acostumado a trabalhar com a mente, trabalhei muito com o corpo, com o físico, onde eu precisava pegar muito peso, onde eu precisava usar EPIs que eu nunca usei, tipo aquelas botas com biqueira de metal, aquela luva que tem uma película que não deixa as coisas escorregar da sua mão, porque era peso, você pegava peso constantemente o dia todo. E assim, eu não tenho o que reclamar, eu tenho apenas que agradecer, porque logicamente todo tipo de trabalho existe e sendo um trabalho digno, não tem por que estar desmerecendo, foi um trabalho digno naquele momento, mas pelo que eu já tinha estudado, pelo que eu já tinha me preparado, logicamente era um downgrade, era um degrau a menos para mim naquele momento. E eu fiquei me questionando o que é que eu tinha feito, o que é que eu fiz, quem eu ofendi, quem eu critiquei, que eu estava colhendo ali, porque se tem uma coisa que é certa, é a lei da semeadura, onde você planta e você vai colher. Independente, o tempo pode demorar, o tempo pode ser rápido, pode ser instantâneo, mas você vai colher tudo que você plantar. Né? Então, naquele momento, eu, caramba, quem eu estou magoando, quem eu estou criticando, quem foi que eu prejudiquei para estar nesse, sei lá, para estar passando por aquilo, sabe? Nesse momento, eu começo a pensar e vejo como as coisas são perfeitas. E nesse período eu comecei a ouvir muito louvor. Do nada, comecei a ouvir muito louvor. É, alguns amigos que eram boas influências começaram a me indicar, ouve isso aqui, é tranquilo e tal. E meu coração começou a abraçar a ideia. Até que eu cheguei no momento de, de receber algumas propostas para sair daquela empresa. Eu cheguei no total a receber 4 propostas para sair daquela empresa, porém não era o momento de eu sair naquele cenário ali. Eu precisava aprender uma lição. E que lição era essa que eu não sabia ainda? Então, empresas me ligaram, com muita frequência durante os intervalos de almoço. Eu era contactado para fazer entrevista e, enfim, nenhuma funcionava. Sempre acontecia alguma coisa que, ó, não foi dessa vez, ó, infelizmente aconteceu isso. Teve até uma que um amigo me indicou a participar da seleção e quando eu participei da seleção, eu não obtive resposta nenhuma. E depois, ao entrar em contato com a pessoa que estava fazendo a seleção, ela me informou que a empresa tinha mudado os planos e tinha desligado todo o quadro de funcionários para reiniciar o processo seletivo e que ele agradecia a, a minha intenção de procurar ele, mas ia ficar para uma próxima. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? Nada dá certo para mim. O que é que eu vou fazer? Eu não quero ficar aqui onde eu estou agora, sabe? Eu quero trazer algo melhor para minha família. Mas uma palavra que eu ouvi essa semana foi que, mesmo no deserto, nunca falta nada, sabe? O dinheiro era apertado, mas no final do mês sempre dá para pagar tudo. Sempre dá, sabe? E até aquele dinheirinho ali da verdura que você compra semanalmente, do pão, da água que é semanalmente, sempre tinha. Não faltava nada. Era apertado? Era. Mas Deus nunca deixou faltar. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu não acreditando, mas as coisas sempre davam certo. E chegou um momento que eu já estava já mentalizando, ó, semana que vem eu vou aceitar Jesus. Passava a semana, nada. Semana que vem eu vou aceitar Jesus. Passava a semana, nada. E um belo dia, acho que Jesus olhou assim, meu amigo, vem cá. Me pegou pela beca, vamos lá, direitinho. Eu estava tomando café no trabalho onde
lá no armazém, né, que eu trabalhava, estava tomando café e estava conversando com um irmão de outra marca lá. E conversa vai, conversa vem, falando um pouco da minha formação. E ele diz: pô, cara, tu é inteligente, como é que eu vim parar aqui e tudo mais? Eu disse a ele: a gente não entende, é tudo um plano, então a gente tem que seguir. Né? Nem sempre você que está extremamente preparado para gerenciar algo ou então assumir um cargo X, nem sempre você tem a oportunidade, nem sempre você tem o conhecimento, nem sempre você tem as pessoas que podem te indicar ou te direcionar para as empresas. E isso é uma máxima. Acontece comigo. Eu sou programador, estudo programação há bastante tempo, mas até o momento não tive a sorte de contactar uma empresa que me desse a oportunidade, ou então nenhum colega ou amigo que já trabalha na área nunca me indicou. E paciência, a gente não tem obrigação disso, né? Mas aí, conversa vai, conversa vem, e eu tinha comentado a ele sobre a minha vida, que eu já tinha sido cristão e estava 15 anos afastado. E no final da conversa toda, que eu não vou percorrer a conversa aqui, ele me questionou: e o que é que está faltando para você? Você já está vendo que Deus está te chamando? Você não está vendo que Ele já amoleceu o teu coração, já tirou toda aquela capa de pedra? O que é que está faltando para você aceitar Ele, né? E naquele momento eu posso dizer para vocês que foi um momento tipo plot twist do filme que você está assistindo, sabe? Quando você para pensar assim: caramba, é verdade, velho. Tudo foi escrito para culminar nesse momento. Então você fica em êxtase, paralisado. Você não tem outra resposta para dar. Eu poderia muito bem enrolar ele: não, não quero, ó, deixa para depois. Mas naquele momento eu olhei para ele e eu não via aquele colega de trabalho que eu estava conversando. Eu via outra situação. E ele estava de costas para a porta e ele ficou tão grande que eu nem enxergava a porta mais. E eu não tinha outra palavra para dizer a não ser sim, que sim, eu gostaria de aceitar Jesus e sim, eu gostaria de voltar para ele porque ele estava me chamando e às vezes ele coloca a gente no deserto para a gente aprender, sabe? Se você está passando por uma situação difícil agora, saiba que Deus ele quer falar com você, ele quer te ensinar algo e que você precisa ouvir. Você precisa fazer silêncio. Faça silêncio, porque uma comunicação, uma conversa, ela se dá entre duas ou mais pessoas, onde tem o falante, que está transmitindo a mensagem, e tem os ouvintes, que vão ouvir, entender e captar a mensagem. Se você quiser falar ao mesmo tempo do seu falante, não haverá comunicação. Você não vai ouvir de fato o que precisa ser ouvido e não vai receber a instrução que precisa ser recebida. Acontece muito, é muito comum as pessoas estar dando um conselho ou conversando com você e você: não, eu sei, eu sei. Calma, cara. Eu estou falando com você, então me ouve. E naquele momento eu ouvi, naquele momento eu dei ouvidos à palavra. Foi um momento muito bom. Né? Ele fez uma oração sobre minha cabeça e depois eu dei um abraço bem grande nele. Sou muito grato por aquele momento, de verdade. E logo após aquilo eu comecei a absorver o que eu tinha acabado de fazer e uma alegria muito grande tomou conta do meu ser. E logo após eu liguei para minha esposa, que compartilhei tudo com ela, e a gente ficou bastante tempo chorando bastante, né? Porque a sensação era como se tivesse ganhado na Mega Sena. Só que não sabia eu que eu tinha ganhado muito mais, algo muito melhor do que ganhar uma Mega Sena, né? Tinha entregado minha vida para Jesus e tinha entendido que eu tinha acabado de garantir um dos maiores tesouros que eu posso garantir, que qualquer pessoa pode garantir na sua passagem aqui pela Terra. Então, eu resumi, eu acho que em 15 minutos, o vídeo já está com 15 minutos, mas esse gap de tempo de 6 meses se deu da minha saída da minha antiga empresa, passei como vendedor, depois fui para essa empresa de materiais de construção, e uma semana depois de ter aceitado Jesus, eu recebi uma proposta para voltar para a área de tecnologia. Hoje eu faço parte de uma empresa que está chegando no Brasil com muita força, uma empresa que lá fora ela é bem consolidada, tem uma referência bem bacana. Eu entrei como promotor, como eu sempre fui promotor durante quase 10 anos da minha vida,
E com 2 meses de trabalho, a empresa conseguiu me enxergar, me deu reconhecimento e hoje eu sou instrutor de treinamento. E assim, eu não estou aqui querendo me vangloriar pelo que eu conquistei, mas eu só gostaria de passar a mensagem que quando eu dei conta que eu estava passando por um aprendizado, por uma situação difícil, onde Deus queria me ensinar algo e me fez passar pelo deserto. Eu já tinha passado pelo deserto outras vezes, mas eu não tinha aprendido minha lição. E dessa vez eu abri o meu coração, abri meus ouvidos também para poder ouvir, entender a mensagem. E logo em seguida Deus me recompensou. E eu não estou aqui querendo dizer a você que Deus é um ser mau, que ele vai te castigar, vai te punir, e se você não aceitar ele, você não ganha bênção, você não. Não, não é isso que eu quero passar, sabe? Eu acho que se você está preparado para ouvir e entender essa palavra que estou tentando te passar nesse vídeo, você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei, que Deus, ele é um pai, e como pai, ele também precisa te ensinar, e nem sempre vai ser com conversa. Eu sou pai, tenho 2 filhas e nem sempre eu converso com minhas filhas. Muitas vezes eu boto de castigo sim, eu preciso punir de uma maneira mais severa. Por quê? Porque nem sempre conversar é o suficiente. Infelizmente, nem sempre. Então eu entendo perfeitamente tudo que eu passei, sabe? Todos os ensinamentos que eu recebi e hoje eu posso dizer que eu sou grato por tudo isso. A data que eu estou postando esse vídeo acho que vai ser na segunda-feira, na segunda ou na terça, mas depois de um tempo eu comecei a frequentar a mesma igreja que a minha esposa frequenta, faço parte agora, e domingo passado, se vocês pegarem a data desse vídeo, pega lá o domingo passado, eu me batizei nas águas e eu sou muito, muito grato por isso. Acho que se batizar nas águas, para quem não sabe o que significa, é a maior prova de amor que você pode fazer por Jesus Cristo. É onde você diz que não está mais satisfeito com a vida do mundo, muito obrigado, mas esse Danilo aqui, essa versão, acabou de morrer e uma nova versão nasceu com Jesus. Ele vai querer aprender, essa nova versão do Danilo vai querer aprender e para poder passar também para outras pessoas. Eu acho que o que é bom a gente compartilha, sabe? E esse vídeo aqui foi para falar um pouquinho sobre esse gap de tempo e se vocês tiverem interesse, perdão, eu vou compartilhar mais vídeos como esse, logicamente falando sobre outras pautas, sobre comportamentos, sobre assuntos políticos, sobre história, sobre viagem, que agora no momento estou viajando bastante, né? Eu moro em Recife, mas ultimamente eu estou passando uma semana em Recife, depois eu viajo para outro lugar. Para vocês terem uma ideia como Deus é tão maravilhoso, eu vou pegar aqui a câmera, acho que vai dar uma sacudida. Isso aqui foi o presente que papai me deu depois que eu aprendi a minha lição. Então hoje eu tenho a honra de passar o meu conhecimento. Eu sempre gostei de ensinar pessoas. E hoje eu estou viajando, hoje eu estou em Natal. Dá até para ver o Morro do Careca ali atrás. E hoje eu tenho de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com pessoas. Sempre gostei de ensinar sobre tecnologia. Quando era promotor, sempre ensinava as pessoas que entravam na empresa. E hoje eu posso treinar dezenas ao mesmo tempo. Vai dar uma sacudida aqui. Deixa eu ajeitar. Então é isso, colegas. Eu não tenho mais o que falar nesse momento. Acho que eu já me emocionei o suficiente compartilhando um pouquinho dessa história, desse gap de tempo aí. Eu sei que meus vídeos também não eram tão frequentes, mas quem sabe agora eu não consigo postar com mais frequência sobre assuntos interessantes. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe a tua opinião aí nos comentários. Se você discorda, você pode deixar também. Aqui é um canal onde você não precisa estar concordando com tudo. Deixe sua opinião. O canal é sobre opiniões, né? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.